Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Efésios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Nós já vimos os 3 primeiros capítulos e para quem está acompanhando aí todos os dias, deve lembrar que lá no capítulo 1 eu mencionei com vocês que essa carta ela poderia ser dividida, pode ser dividida em 2 partes. Uma parte doutrinária que explica muito bem a respeito de todas as coisas que nós recebemos em Cristo Jesus. E uma segunda parte que é a parte comportamental, ou seja, como colocamos em prática toda essa vida que recebemos. E os 3 primeiros capítulos são essa parte doutrinária. Nós já vimos quanta graça, quanto favor de Deus, quantas coisas nós recebemos em Cristo Jesus e podemos viver tudo isso. E agora nos capítulos 4, 5 e 6 é uma parte mais comportamental que o apóstolo Paulo explica como que nós colocamos em prática essa nova vida, toda essa graça que nós recebemos. E é interessante porque ele começa o capítulo 4, eu quero ler esse versículo com você, que é o versículo 1. Ele diz assim, ó: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Amados, a estrutura dessa carta é muito interessante. Para quem está acompanhando, desde que nós iniciamos com a carta aos Romanos, já percebeu que lá na carta aos Romanos tem uma estrutura muito semelhante a essa. O apóstolo Paulo faz todos os primeiros capítulos doutrinários, digamos que do capítulo 1 até o capítulo 11 lá da carta aos Romanos é uma parte doutrinária, do capítulo 1 ao 8 a parte da justiça de Deus, os capítulos 9, 10 e 11 falando um pouquinho sobre a questão de Israel dentro dessa questão do evangelho. E aí no capítulo 12 ele inicia fazendo um pedido muito semelhante a esse que ele faz aqui na carta aos Efésios. Lá em Romanos ele diz assim: por isso eu rogo, do mesmo jeito que ele fala aqui, eu rogo-lhes. Lá ele diz que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E aí ele diz: não se conformem, não se amoldem a esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. E aqui no capítulo 4 de Efésios é muito semelhante. Então o apóstolo Paulo já explicou nos 3 primeiros capítulos de Efésios toda a graça, todo o poder que nós recebemos por meio da obra de Cristo Jesus, a nossa nova vida em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 4 ele começa: agora que vocês entenderam esse chamado de vocês maravilhoso, como filhos de Deus, como representantes de Deus aqui nessa terra, aí ele diz assim: eu rogo-lhes que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Cristo Jesus conquistou uma vida completa para vocês. E agora eu oro, eu peço a vocês que vocês vivam de maneira digna dessa vida aí que vocês receberam. E aí ele vai explicar como que nós podemos viver de maneira digna. É interessante que ele começa aqui, a primeira parte do capítulo 4, ele vai falar que nós devemos viver em humildade, que nós devemos ser dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor, que nós devemos fazer tudo para conservar o vínculo da paz, ou seja, relacionamentos pacíficos. Nós precisamos viver em paz e sermos pacificadores. É isso que ele está falando. Por quê? Porque nós já recebemos uma nova vida, porque nós já fomos batizados, ou seja, batismo é imersão. Nós já fomos batizados em Cristo Jesus, nós já fomos imersos em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Aí ele vem falar assim: por isso que Deus estabeleceu alguns para apóstolos, outros para profetas. É nesse capítulo que nós encontramos essa passagem extraordinária, ali no versículo 11 em diante, falando dos ministérios apostólico, profético, evangelístico, pastor, mestre. E aí ele explica por que Deus designou essas pessoas. Alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Por quê?
para preparar os santos para a obra do ministério, para que todo o corpo de Cristo seja edificado, para que nós alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, para que nós alcancemos a maturidade. O propósito é que nós não sejamos mais como crianças imaturas que são levadas por qualquer vento de doutrina, por homens que induzem ao erro, por ensinamentos que induzem ao erro. Amados, existe um propósito dos ministérios existirem. Existe um propósito na vida de cada um de nós. E eu acho interessante o versículo 16, que diz assim, que a partir de Cristo todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. E esse corpo de Cristo, que é a igreja, ela edifica-se a si mesmo e cresce em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Amados, por isso que é tão importante nós entendermos o nosso chamado em Deus e realizarmos a nossa função dentro do corpo de Cristo. Sabe, amados? Na medida em que cada parte, cada membro realiza a sua função, todo o corpo é edificado. Toda a igreja é edificada, toda a igreja cresce, amadurece. Nós precisamos entender. Não é em vão que nós aqui do Ministério Vida insistimos, perseveramos em compartilhar as Escrituras, em expor as Escrituras. Nós entendemos da parte de Deus que fomos chamadas como professoras bíblicas para ajudar os nossos irmãos, a palavra chama de mestre, para ajudar os nossos irmãos a compreender a palavra de Deus, para ajudar os nossos irmãos a se relacionar com a palavra de Deus. Enquanto você está aí ouvindo esse áudio, lendo o capítulo do dia, você está se relacionando com a palavra. E nós entendemos da parte de Deus que o Senhor nos chamou para isso, para sermos encorajadoras, para ajudarmos os nossos irmãos no relacionamento deles com a palavra de Deus. E nós entendemos que enquanto estamos aqui realizando a função que Deus nos deu, o corpo está sendo edificado. Quantas mensagens recebemos dos irmãos agradecendo, glorificando a Deus porque têm sido abençoados, têm sido edificados através do nosso conteúdo, seja dos devocionais em áudio, devocionais escritos, os nossos estudos, o nosso conteúdo que nós somos parceiros de conteúdo lá na Bíblia e o Version, vários e vários planos devocionais que nós publicamos lá. Amados, esse é o intuito, que cada um de nós possa exercer a função para a qual foi estabelecido dentro do corpo, e à medida que nós vamos exercendo cada um a sua função, o corpo, toda a igreja vai sendo edificada. E aqui no versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo explica como que nós podemos fazer na prática tudo isso, como que nós podemos colocar essa nova vida em prática. Ele diz assim, eu vou ler com você o versículo 17. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E eu já quero ler com você os versículos 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ou seja, como que nós colocamos essa nova vida que nós recebemos em prática? Nos sujeitando a Deus, tirando a roupagem do velho homem, e o apóstolo Paulo explica como, renovando os nossos pensamentos. Como que nós paramos de agir como a velha natureza age? Mudando a nossa forma de pensar. Amados, a forma com que nós pensamos, as estruturas mentais, os conceitos, a forma de ver as coisas determina como que nós vamos nos comportar, como que nós vamos viver, como que serão as nossas escolhas, as nossas decisões.
E olha que o apóstolo Paulo falou ali no versículo 17: eu insisto no Senhor com vocês, que vocês não vivam mais como os gentios, que vivem como? Na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, a forma de se pensar de quem não é cristão é inútil. É inútil diante do reino de Deus. É inútil diante da palavra de Deus. Se nós alimentarmos uma forma de pensar desse mundo aqui, pautados na sabedoria desse mundo aqui, é inútil. Nós não glorificaremos a Deus. Por isso que nós precisamos nos sujeitar a uma renovação na nossa maneira de pensar. E como que nós nos sujeitamos a isso? Nos sujeitando a um estudo da palavra, a um relacionamento com a palavra, a um relacionamento com Deus por meio da oração. Amados, Deus nos deixou a sua palavra escrita. Nessa palavra nós conhecemos o caráter de Deus, ou seja, como Deus pensa. E é aqui, por meio do Espírito Santo que habita em nós, que nós somos ensinados a pensar como Deus pensa. Mas nós olhamos o mundo tem um pensamento a respeito de família. O mundo tem um pensamento a respeito de casamento. O mundo tem um pensamento a respeito de enfermidades. O mundo tem um pensamento a respeito de sucesso. Se nós embarcarmos na onda do mundo, nós vamos naufragar. A nossa vida será inútil. Nós precisamos permitir que o Senhor renove a nossa maneira de pensar. Precisamos aprender com a palavra de Deus como que Deus pensa. Como que Deus pensa? Quando nós meditamos, amados, em Mateus, capítulo 5, 6, 7, que é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Amados, lá nós podemos aprender muito, e muito, sobre as estruturas mentais de Cristo Jesus. Jesus fala como ele pensa. Ele explica claramente sobre vários assuntos ali. Eu até encorajo você, leia os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e veja como que é a forma de Deus de pensar. Sabe, amados, quando nós lemos aqui do versículo 25 até o final aqui do capítulo, nós veremos o apóstolo Paulo falando: por isso, vocês devem abandonar a mentira. Ou seja, mentir é uma estrutura do império das trevas, do mundo. O mundo mente um monte. Mas nós, como cristãos, devemos sempre falar a verdade. Outra coisa que está escrito aqui: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira, não deem lugar ao diabo. Não é errado nos irarmos, porque acontecem situações que são difíceis e nós nos iramos. Até mesmo Jesus se irou, mas ele nunca pecou. Então nós podemos aprender, por meio do Espírito Santo que habita em nós, a apaziguar a ira, a não dar lugar ao diabo. Ficamos indignados, irados muitas vezes, mas não podemos dar lugar ao diabo, pecar por causa da ira. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, ele vai mostrando como que é a estrutura no reino de Deus. Ele diz assim, ó: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Essa é forte, né, amados? Porque quantas e quantas vezes nós nos deixamos ser usados pelo diabo para falar coisas que não devem ser ditas. Olha o que diz ali no versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja, as nossas palavras é para conceder graça ao ouvinte. Não é para gerar ira em quem está ouvindo, em quem está conversando conosco. Não é para gerar inveja, ciúme, contenda. Amados, é para gerar graça. As nossas palavras devem ser para levar graça às pessoas. Amados, essa é a forma de viver. Vai dizer ali: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Livrem-se de toda amargura. Não mantenham um coração amargurado. Ou seja, perdoem. Não alimentem a vingança. Sejam bondosos, sejam compassivos. E é interessante porque o verbo diz: não entristeçam, não roubem, livrem-se. Ou seja, é algo que nós fazemos de forma intencional, de propósito. Amados, a nossa vida pela fé, nós recebemos tudo isso.
toda essa vida gloriosa em Cristo Jesus e nós colocamos em prática de maneira intencional. O que significa isso? Eu sempre digo que nós recebemos tudo de Deus gratuitamente. E nós colocamos toda essa vida abundante que recebemos, vida santa, gloriosa que recebemos em Deus, nós colocamos em prática quando nós entendemos o nosso papel como colaboradores de Deus. Não é para conquistar salvação que somos colaboradores para manifestar a salvação que Cristo conquistou para nós. E como que somos colaboradores? Quando nos sujeitamos a Deus, quando nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, como o apóstolo Pedro fala, nós veremos na carta do apóstolo Pedro, ele diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe, amados, quando nós nos sujeitamos a um relacionamento intencional com a palavra de Deus, não lemos a palavra só quando temos vontade, não oramos só quando temos vontade, fazemos isso intencionalmente, de propósito. E assim, nós nos tornamos colaboradores de Deus para manifestar essa vida. Eu encorajo você a viver uma vida intencional. Viva a sua vida pela fé, intencionalmente, de propósito. Ore de propósito. Leia a Bíblia de propósito. Faça isso conscientemente. Como o apóstolo Paulo falou, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua verdade. A minha oração hoje é que o Senhor nos ajude e nos ensine a colocar toda essa vida em prática. Nos ajude, Pai. Nós dependemos do teu Espírito para de fato vivermos uma vida intencional, de propósito, uma vida que glorifica ao Senhor. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.